Muito boa tarde para você, o seu programa, o nosso programa Entre Família está começando nas tardes do Brasil, por que não? Sem limites, sem fronteiras pela internet. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí, ó, no celular, em casa, no consultório. Eu não sei onde você tá, viu? Mas você está no melhor canal neste momento e no programa da tarde aí, que é o Entre Família. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Quem sabe pode ser que você tenha já passado por alguma situação desconfortável, aí levando em conta a sua aparência, ou a cor da sua pele, ou essa questão financeira. Vamos falar do que, Cris? Preconceito. Preconceito, né? Você que rotula é preconceito, Exatamente. né? Você colocou a pessoa num patamar ou colocou ela por baixo, raso, por quê? Pela cor, pelo dinheiro, por várias formas aí. E segundo as pesquisas, Carol, parece que aumentou, né? Exatamente, o Instituto Datafolha, ele mostrou que aumentou o número de pessoas que já sofreram preconceito. E aí a gente está falando de diversos níveis de preconceito, né? Você imagina que tem gente que pode sofrer preconceito só pelo sotaque. Já Olha pensou? aí, olha, engraçado o seu sotaque, olha que expressão é essa. Será que isso é de acordo? Ah, não, Cris, você já está exagerando, será? Será? Agora, Carol, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, Hum. 83% dos brasileiros se dizem não ser preconceituosos. Só que 73% já usaram uma frase como essa. 45% dos brasileiros já sofreram, mas metade nunca ficou quieta. Omitiu, ficou, Segurou, guardou pra si. não sabe como se E defender. porque também tem aquela coisa assim, ah, será que ele... Ah, não, bobagem, né? Bobagem, não vou mexer com ligar isso, não. e tal. Quanto menos você ligar, melhor, né? Olha, é o seguinte, é importante que você, primeiro ponto, avalie se há um preconceito em você. Depois, se você está passando algum tipo de preconceito, quais são as ferramentas que você vai utilizar aí, emocionais, sociais, para se livrar disso aí? Vamos falar sobre esse assunto hoje? Vamos então o seguinte, ó, depois do intervalo, a gente tem uma dinâmica que vai aqui abrir os horizontes de vários preconceitos. E eu quero saber se você já usou essa frase ou não, mas é depois do intervalo, Carol. A gente volta já. Entre Família de volta. Eu falei que era bem rápido esse intervalo, viu? 30 segundos aqui, a gente estava aqui cronometrando, viu? Agora é o seguinte, nós vamos agora para uma dinâmica diferente. Você que assiste o Entre Família a todo momento está acostumado. A gente tá aqui, vai correndo ali, ó, sentar, conversar com os nossos convidados. Agora não, logística mudou. É isso Já, aí. em casa você não muda a logística também? De vez em quando ué. muda os móveis de Pega lugar o sofá, e tal. muda pra lá, pra cá. E outra, só pra dizer que não é dominado, hoje não vou lavar louça, ninguém me manda. Não, vou lavar só amanhã. Aqui também, senão tem que ir pra cá. Por quê? Não, é isso Pra aí. cá agora, aqui, ó. Não, te manda sim, esse negócio aí. Não, eu ia deixar passar, mas não. Não? É porque se a esposa falar, vai lavar a louça, você vai ter que lavar, Cris. Mas tudo bem, vamos falar de outra coisa, que nós estamos falando de preconceito, vamos lá falar aqui desses assuntos. Petra Rosa, nossa psicóloga aqui, tá quase oficial, né? Número de vezes que ela já veio O aqui. pessoal de casa tá falando, é a Petra que tá aí, né? Tem uns que falam PP já, Rosinha, né? Nossa, já vai. intimidade. A intimidade é um problema. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, tô feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E ele, que já é de casa, né? Pastor Felipe Amorim aqui Esse também. quinto agora é meu aqui, entendeu? É isso Olha, aí. É isso mesmo. Esse papai de Filipão tem aqui. Filipão tem aqui no programa, aqui, com Não certeza. entendo nada de futebol, mas o nome eu tenho. Mas as jogadas da fé que são mais importantes. É isso aí. É aquele trabalho tático da comunhão com Deus, e claro, e participar com a gente aqui. Que de um é o tema que importa. tão importante. Vamos lá falar aqui. Agora, nós temos aqui algumas placas que Tá. só nós estamos vendo. Quem tá em casa não tá vendo nada aqui. Eu sempre quis esse negócio do Eu programa, porque em casa eu nunca também, sabia. também. Eu sentava em casa, meu Deus, eu queria estar Eu lá. queria estar do lado Agora eu tô de aqui cá. no programa, entendeu? Eu já sei as Isso. frases. Muito bem. Eu sei. Mas aí a gente finge que não sabe. Tá. Tem aqui algumas Surpresa, frases, a gente não sabe bem o que é. Nós vamos estar virando para discutir essas frases aqui. É. Podemos começar de cá ou com as damas? Vamos Visita. com a placa rosa com a Petra Rosa. Placa rosa com a Petra Rosa. Pode virar aí Tcharam! pra gente a nossa primeira frase. Opa! Ela é linda de rosto. Ela tem um rosto tão bonito. Olha. E o que significa isso? E aí, meus queridos? E aí? Quer dizer que ela pode... Isso é muito usado quando a mulher é mais gordinha, Mas- cheinha, né? Fala assim, nossa, o rosto dela é tão lindo. Mas aí toda ela, então, quer dizer que Na não. verdade, essa só o rosto. frase não quer destacar o rosto da mulher, que é bonita. Na verdade- Quer destacar o restante que a pessoa considera que não é bonito. Aí você matou a charada. É isso aí.
né? Ou seja, se você já usou essa frase, com certeza você está entendendo que essa é uma frase que incomoda, viu? Porque essa é a verdade. A gente não está falando da beleza do rosto, não. A gente está falando que o restante é que não está legal. Agora, Petra, é o seguinte, ó, se a pessoa está em casa dizendo assim, não, mas eu realmente, eu achei o rosto dela bonito, então eu sou preconceituoso. Então, na verdade, você tem que rever os seus conceitos, porque existe um preconceito estrutural. E aí é subliminado na sua mente e você acha, não sou. Mas está na Velado, né? estrutura. Nem sabe que ela tem esse preconceito. Por isso que a gente tem que parar, pensar um pouquinho, como que eu ia receber essa frase? E às vezes a pessoa fala assim, eu não ia ligar tanto. Tá tudo bem se não ligar, mas então pensa um pouquinho, como que o outro vai receber? A gente tem que ter empatia, né? Porque é um big de um preconceito quando a gente mascara, né? Que nem, ela é linda de rosto, quer dizer, o corpo dela nem é tão bonito assim. E, gente, o que é ser bonito e o que é ser feio? Gente, Tá difícil o padrão, né? a gente tem que sair fora desse padrão. Acho que assim, todo corpo é bonito, tudo é belo, gente, né? Foi Deus que deu, não é? E eu gosto de pensar assim, às vezes vem uma mulher lá no consultório com estria e pega e faz assim, Petra, mas isso daqui eu não consigo mais me reconhecer. Pô, mas tem como você ter um filho e não ficar com marca nenhuma no rosto? Tá, vamos deixar um pouco de lado essas pessoas que têm muito dinheiro, que pagam tratamentos caríssimos, às vezes vive disso, né? Na vida real não é isso que existe, não. E Petra, eu né? vou dizer mais, existe também todo um contexto para blindar certas coisas, até mulheres com mais dinheiro e tal, quando estão às vezes em fotos ou em lugares e tal, mostram que não é tudo aquilo lá, não, né? Então... É que a gente tem um padrão estabelecido pelo cinema, pela indústria cinematográfica. Inatingível que esse padrão, então, digamos. você pega lá, você está com o aplicativo, passando lá o seu feed do aplicativo, tem aquele aplicativo de exercício físico, né? Aparece um cara lá com a barriga trincada, todo dividido, e a promessa de que se você baixar o aplicativo, você vai ficar daquele jeito. Não vai ficar nunca, né? Porque tem muitas coisas envolvidas ali. Então, quando você coloca assim, ela é bonita, ela é feia, baseado em quê? Qual é o padrão que você está usando? Né? E as pessoas começam a se frustrar muito, né? Porque vê coisa que é muito difícil de conseguir atingir de verdade, né? E aí isso vai mexer com a autoestima da pessoa, né? Com a força de vida dela, de conseguir estar num relacionamento, de conseguir um emprego, relacionamento, eu tô falando de namoro, marido e mulher, mas às vezes de amigos mesmo. Social, né? A pessoa se acha tão feia, tão pra baixo, tão esquisitinha, né? Que dá, não, aquela pessoa não pode ser minha amiga, né? E as pessoas também, elas subestimam o poder das palavras, né? Sim. De como essa palavra pode chegar na vida do outro e o impacto que essa palavra pode ter. Tem um conceito muito interessante para que você entenda essa questão do preconceito estrutural. É mais ou menos assim, você ganhou um copo. O que você pode colocar água, ou refrigerante, ou suco, ou o que você queira colocar dentro desse copo. Mas o copo já foi dado para você. Então, ou seja, aquilo que a sua família viveu, aquilo que você ouviu dos seus pais, do outro, é o copo, acabou, é isso. Né? A sua mãe não gostava de pessoas gordas. Então, todo momento ela fala do seu peso, do peso do vizinho, do peso do outro, esse é o copo. Agora, eu posso colocar o que aqui dentro? Mais ofensas, mais dificuldades, eu posso colocar uma água, uma coisa que dá uma leveza e posso lidar com isso de uma forma diferente. E vou dizer mais, eu fui muito gordinho e fui muito magro. Então, eu já tive todos os apelidos. Todos os processos. Só que, um exemplo, a minha mãe, que me ama por demais, eu cheguei em casa, mãe, primeira vez que me chamaram de gordo, né? Era muito gordo mesmo, gordão. Aí o exemplo assim, isso é normal, né? Aí o que acontece? Você vê o quanto está arraigado, minha mãe me ama de verdade. Tem uma pessoa que me ama, minha mãe e meu pai, achando normal. Não vai ter apelido, depois vai indo. Eu não sei se ela quis me acalmar, a forma errônea, mas está tão estruturado de que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa, que eu tenho que ter um apelido de... Eu já fui cabeludo, né? De cabeludo. Até ficou um bonitinho que era cabelo. Na época, tudo bem, cabelo é normal, né? Mas aí eu tive de seco. Na época que eu fiquei perto dos 13 anos, você espicha os braços, não confere com o corpo e tal. Né? A minha mãe levou fazer uns exames, o que está acontecendo com esse menino? E, pá. E aí veio outro apelido novamente. Então, assim, ó, todo mundo é taxado. A gente viu aqui, né? Então, tudo é taxado. Então, tome cuidado aí, com certeza. E para mim não ser taxado, também vamos à próxima placa, senão minha diretora vai me taxar por aqui. Combinando já com a camisa dele, rosa, pode virar. Aí, pastor, tem tudo a ver, pastor. Pois Tudo é, a ver. sem preconceito. Sem preconceito. Não. Então, a frase é a seguinte:
para uma mulher, você faz isso muito bem aqui, ó, nessa câmera aqui. Para uma mulher, você faz isso muito bem. Ou seja, ele está dizendo que normalmente as mulheres não fazem determinada coisa muito bem. E isso já está provado que o cérebro tem inteligência para homens e mulheres. Dificilmente vai ter um negócio assim, a mulher não faz isso tão bem quanto o homem, né, doutora? As pessoas falam assim, nossa, mas eu não acredito que era uma mulher naquele cargo. Sim. Né? Como assim? As mulheres podem tudo, é um preconceito também. E os homens, rola essa piada, assim, quando tem uma mulher como chefe, mas é ela, né? Não vou obedecer tanto. Né? E a mulher acaba que vira agressiva, né? Ela precisa usar a força masculina, vamos dizer assim, um lado masculino dela, para ela conseguir que os subordinados, né? A respeitem. Esses dias eu estava vindo de um compromisso, aí sentei lá no banco do avião e tal, e aí na hora do comandante dar as instruções, lá os recados, aí a chefe de cabine disse, e aqui a equipe da comandante tal e da, sei lá, subcomandante. Enfim. Eram 2 mulheres comandando o avião, e eu ouvi o burburinho assim, o pessoal falando e tal. Opa, 2 mulheres assim, pilotando 2 esse mulheres aqui. pilotando o avião. Infelizmente, eu já fiz esse comentário. Foi? Já. Você está se confessando? Não, estou falando sério. Você assinou Em o alguns perdoa. pontos, assim, ó, tipo trânsito, Ah, a gente tem que parar É e achar dividindo. que isso é piada engraçada. aham. E outra, vou dizer para vocês, esses preconceitos, assim, ó, é difícil de escolar. Você tem que parar, porque, um exemplo, eu tenho um filho de 5 anos. Senão você acaba colocando na próxima ensina, geração. Você passa Sim, né? adiante, Entendeu? Você está tão acostumado a cultura. brincar e tal. Existem brincadeiras, óbvias, mas existe o preconceito. E você tem que cuidar para não se cobrir com a brincadeira achando que vai aliviar o preconceito. Então, isso aqui cuide com as tendências. Está arraigado na nossa cultura e a gente tem que admitir. E tem que descolar, porque senão você vai passar para um filho. Né? Esse é o ponto. Eu acho que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui é muito bom para que a gente possa despertar, né? Porque às vezes a gente fala isso, está tão acostumado com a brincadeira que a gente pensa que não é mais preconceito, né? Mas continua sendo preconceito, mesmo brincando. Agora, essa próxima placa aí já ouvi bastante, hein? Vira aí. Você ouviu já, Carol? Mas Então, vamos mostrar aí para 3? Muito. Olha aqui, ó. Nossa, que beleza Que exótica. beleza exótica. Carol, deu seu testemunho aí, Caramba, Carol. que traços. Nossa, mas você é negro, mas tem uns traços, né? Que traço que é esse? Mas tem um traço de branco, né? Falei, Deixa eu só voltar, vou olhar no espelho, eu já vou voltar aqui. Aí você começa, a Carol é arriada, É, menino, ela é capaz de fazer isso, Deixa eu ver aqui. essa sou eu. Me diga onde. Então a pessoa sai. Você já fica desce. constrangida. Só A pessoa desce. não sabe se ela chora junto, se ela ri. Enfia porque num buraco. Essa Dá coisa da vontade. beleza exótica, né? Nossa, você é negra, mas é bonita, né? Aquela coisa, né? Meu Deus! Só derruba a mesa aqui. Você coloca a partícula Meu diversativa Deus. mais, é como É. assim, ó, é negra, então as negras são feias, mas, Mas você é bonita, né? Nossa, você é Isso uma é um negra preconceito. bonita. E né? agora é o seguinte, até, não além não de fazendo conotação, não que eu acompanhe, né? Mas agora teve um concurso de beleza, né, a nível mundial e tal, que esse tipo de comentário deve pairar. Mas rolou deve demais, pairar. rolou Só demais. para esse né? concurso a nível mundial, né, elegeu uma negra, né? Aí o pessoal disse, realmente, rapaz... Uma mulher mais bonita do universo. universo né? e tal. Exatamente. E aí deve pairar esse tipo de comentário justamente nessa escala de preconceito, com aquele Que degradê negra humani- bonita. Não, que mulher bonita. Ela é uma mulher, logo bonita, tá tudo bem. né? Se Até ela é porque, negra, se ela é até branca, porque, se ela é Carol, japonesa. até porque, com uma mulher branca, ninguém fala, que branca bonita. Que branca É. bonita, Ninguém pois fala, é, né? Então, exatamente. esse é um Entendi. comentário realmente muito preconceituoso. Logo une a raça, a cor da pessoa com a questão de... Nossa, que árabe bonita. Que japonesa bonita. Já ouviu Tá, falar lógico, isso? se você fala que gaúcho legal, é até justificável, né? Porque Ainda mais sendo gaúcho. E aí já vem nessa outra placa Vai, aqui, ó. Esse outra comentário aí do pastor já vem nessa outra placa aqui, ó. Ah, que sotaque engraçado, hein? Barbaridade, aquele Cara, eu gosto negócio, do Frudereng de sotaque Acusco e engraçado, tal. né? E a gente estava comentando, mas é realidade mesmo que no estado de São Paulo, principalmente na capital e cidades próximas ali, metropolitanas, se uma pessoa é do Nordeste, do Norte, ela tem dificuldade. Na hora de fazer uma entrevista de emprego, não adianta falar que não. Tem dificuldade. Tem muita É. dificuldade, né? Tem um preconceito. Vira motivo de chacota, Vira. né? Ai, não, aquele ali é baiano, preguiçoso, não contrata, não.
né? E, gente, não é verdade, né? E humorista, você quer ver que detona de fazer humor aqui na região do estado de São Paulo, se você tiver um sotaque, pronto, já tá metade já garantido para você. Ou seja, tem um problema em relação a essa situação. Tem um problema, porque como que essas pessoas, o baiano, por exemplo, como que ele se sente quando ele vai fazer uma entrevista? Ele sabe que a pessoa que está entrevistando tem esse pensamento, por mais que seja uma piada. Gente, não é piada de péssimo gosto, Péssimo não é? gosto. E tem a questão, a gente estava falando também, um pouquinho antes, a questão na hora da entrevista de emprego também, né? O preconceito já que está escondido, né? Quando as pessoas falam currículo com foto. Para que precisa de foto? Tá lá toda a especificação, né, aqui do meu profissionalismo e tal, tem que colocar a foto. Não tem foto, e eu já trabalhei em RH. Na empresa que eu trabalhava não tinha essa política, mas a gente sabe, né, que rola aquelas conversas. Né? Eu já ouvi casos de lugares que se não mandasse a foto não podia participar do processo seletivo. Gente, como assim, né? Já estamos aí quase em 2020 e a gente ainda escuta falar essas coisas. Ou seja, sua aparência é importante. Mas aí pode ser quem diga assim, mas é que vai trabalhar em tal área, então precisa ser bonito. Mas o que é ser bonito para quem está olhando o seu currículo? Um exemplo, vai trabalhar em TV. Como é que eu cheguei até aqui com esse rosto? Não tem, imagina se tivesse que mandar foto. Se você mandasse a foto, não tem nada a ver, tá aí, eu tô aqui. Não tem nada a ver. Eu também Agora, não sei, se fosse talento, também não sei porque eu tô aqui também. Tem Deixa eu coisa dar que é para pela vocês graça. um bom testemunho dessa questão do sotaque, né? Eu sou do Ceará. Sim. E a gente foi trabalhar em 2012 em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito alemão, né? O pessoal Algumas regiões são mais germânicas. São bem germânicas. E a gente chegou lá, eu e minha esposa, a gente chegou, foi muito bem recebido. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina. Nunca sofremos nenhum tipo de preconceito assim aberto. O pessoal dizia assim, fala diferente, beleza, mas a gente foi muito aceito. Então, é assim que devem viver as pessoas, né? Você fala diferente do outro, beleza, fala diferente, ponto final. Não tem um que é melhor que o outro, não tem um que é pior que o outro. Uma história que eu acho bem legal também. Mas então você vai segurar essa história, porque nós estamos o quê? Sensacionalistas. Quer saber a história que a Petra vai contar? É uma história muito importante. Calma. Inclusive, falta ainda uma placa para ser virada, hein? Se eu fosse você, eu não saía daí. Chegou o Uber, cancela. Cancela agora o aplicativo. Não, segura aí. Segura. Nada disso. A água do chazinho lá, de erva doce, já está borbulhando? Desliga. Desliga, segura firme. Nós vamos com um breve intervalo, voltamos já já. Segura. Muito bem, estamos de volta no Entre Família. Agora você já está fazendo aquela análise que você achava, olha, é verdade, aquela frase eu falo, tem que parar de falar, alguns preconceitos aí instaurados nessa questão estrutural, e a gente vai ajudar você e vai se ajudar nessa tarde. Inclusive, tinha uma história que foi... Nós terminamos aí o último bloco, e se você acompanhou com a gente, tem aqui uma história sensacional que será contada agora pela nossa psicóloga. Agora o preconceito quer sair. Saia de casa de chinelo, sem maquiagem, assim, descabelada. E já não E pode sai gastar. Né? Já não pode gastar dependendo da loja. As pessoas não tratam bem, né? Já tem aquele preconceito de achar que não tem dinheiro. Tá doente. Ai, nossa, essa pessoa não vai saber usar esse estilo de roupa, não. Né? Porque, no meu caso, eles têm sempre certeza. Se eu tô arrumada ou desarrumada, tem sempre a certeza de que eu não tenho dinheiro. Então, Eu nem posso falar que é um preconceito. Mas, Carol, Quem sabe seja uma realidade. mas alguém já chegou a falar para você assim, alguma coisa de maneira direta assim, ou você percebe? Não, sabe por que não? Porque eu sou muito grande, né? Eu acho que é isso. Não, essa é a realidade. Ninguém nunca chegou e oprimiu ou veio direto, né? Eu acho que tem essa coisa muito do preconceito velado. A gente vai, né, colocando ali no banho-maria, né? Só umas frasezinhas de vez em quando e tal. A gente vai aprendendo a E lidar. é muito legal. Eu tenho algumas amigas que trabalhavam em shopping e elas contavam assim, nossa, olhei para aquela pessoa ali, não dava nada. Aí fala assim, Quando passa a vez, né? Ai, passei a vez. E daí fecha uma venda gigantesca. Ei, gosto, hein? Gosto que isso acontece. não, e outra, na minha cidade, inclusive, tinha um pessoal daquela cultura familiar, agricultura familiar, com certeza iam para a cidade e tinha algumas empresas que chegavam, né? E rotulavam a pessoa. Isso era justamente aquelas pessoas que giravam a economia, que a pessoa não chegava ali e analisava a pessoa. Simples, né? Simples. São simples. E eu acho que nós temos que ter essa Cultura simplicidade. agrícola. Aí as pessoas que chegavam logo, né,
perdiam venda, e claro, perdiam muita coisa, né? Porque a venda é só uma consequência do próprio preconceito ali, mas perdiam de Perdi a saber que... oportunidade de respeitar o outro também. Pastor, Esse é o exatamente, Esse essa é o- questão. Então, a pessoa que é preconceituosa, ela já perde automaticamente, né? Por exemplo, nós tivemos aqui nessa semana, e por isso, e assim eu já vou virando essa última placa aqui, nessa semana não, nessa temporada aqui do Entre Família, eu digo temporada porque ano que vem tem mais, né? Vivemos só a primeira temporada. Alguns deficientes físicos, e uma delas, por exemplo, fazia, como aquele, não é um esporte, gente, que vai lá na academia e sobe, vira pneu, Crossfit. e crossfit, né? Então, eu Eu imagino... tô acompanhando ela no Instagram, tô acompanhando ela. É, né? Mas Aham. é de acompanhar mesmo. Pra onde é? Na 2 aqui que mostra? Olha só essa frase de agora aqui, ó. Na 3. Nossa, mas você nem parece deficiente. E ela falava assim, porque ela tinha uma perna só, né? Ela tem uma perna só. E ela faz tudo, ela vive, entendeu? Vive, ela faz crossfit, ela anda, ela vai para um lado, vai para o outro, cuidando do bebê, teve bebê e tal, não sei o quê. E as pessoas, nossa, mas você só tem uma perna. Essa é a Aquela questão ideia, do né? preconceito mesmo, né? É É. um conceito antecipado de Como que será quem que tem a alguma pessoa com uma- deficiência Ex- acabou a vida, Não, né? A pronto. pessoa não vai fazer mais nada. Eu não tomei uma pratica surra aqui, esporte, pastor. tá? Tomei uma Foi? surra na bocha aqui. Foi Na mesmo. bocha olímpica. Foi, nossa. Tomei uma surra aqui. difícil. Atletas paralímpicos aqui. NTplay. Foi o primeiro link do programa, foi uma surra na bocha que eu tomei. Não foi Foi uma legal, bochada. não. É. Mas E em quem casa que foi ele uma colocou bochada. nessa situação foi a Carol. Carol, Patrícia Não, 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 Piper, não, sabe é. o povo aqui, sempre que Aquele- tem uma dinâmica, que tem um negócio, o Cris vai cair. O Cris vai tomar uma surra na bocha, e foi. E aí eu fiz um ponto no final, não filmaram. Cadeirantes, ele- Não filmaram. Ele fez com cadeirantes e aí, quando ele fez o ponto... Mentira, não Acabou. fez o ponto. Não, eu fiz um pontão, assim, que ia virar a jogada pra cortar a câmera. Que preconceito, viu? Vou te contar. Agora, a gente está aqui falando sobre esse assunto que é bem importante, mas eu tenho uma dica importante para você e com isso eu vou aqui para a TV. É agora mesmo, produção? Posso dar presentes? Gosto disso, viu? Gosto disso. Vou te dar uma dica muito importante. Você não quer sair na rua, entendeu? De chinelo ou sem chinelo, não importa como é que você esteja vestido, mas você tem que ter o dinheiro para comprar, né? Porque é como eu estava dizendo ali. A pessoa tem certeza que não vai fechar a venda comigo, porque eu olho tudo e levo o chaveirinho, bem pequeno. Desce tudo essa loja aqui, deixa eu ver tudo aqui. Pego o chaveirinho e vou embora para casa, né? Essa semana, o nosso apresentador aqui, o Cris, teve uma experiência, saiu, ó, deixando milhões de dólares por pouquinhos de chocolate. Mas isso você não vai fazer. Você não vai fazer por quê? Porque você tem o quê? Sabedoria e você tem educação financeira. Não vai se deixar levar para aquela compra da Black Friday, não sei das quantas, do Natal, do Ano Novo, se enforcar e janeirão, a hora que tiver que pagar as contas. E lá as crianças, a matrícula das crianças. E aí, vai fazer o quê? Dica importante para você, viu? Depois você vai falar, estão com preconceito. Não, é que você não tem dinheiro mesmo. Relaxa. Então, eu vou falar uma coisa aqui para você. Saldo mais, viu? Para mudar a sua atitude financeira, seu mindset, sua forma de pensar no dinheiro, você vai pedir essa revista aqui. Carol, mas por que eu tenho que mudar minha forma de... Porque você tem que mudar a forma de pensar, raciocinar o dinheiro na sua conta. Caiu na sua conta, para que serve aquele dinheiro? Quando você mudar essa maneira de pensar, você vai, inclusive, mudar a sua maneira de consumir. Você vai ligar no DDD 12 2127 3121 ou através do WhatsApp também 12, 9811425 e vai mudar essa sua plataforma, essa educação financeira e nós vamos começar em 2020 o quê? Emprestando dinheiro para Carol. Tá vendo? Tá vendo só? Isso, eu quero você emprestando dinheiro para mim, menino. Tanto dinheiro que você tem, tá? Depois desse WhatsApp, depois eu vou colocar aqui na tarde, aqui embaixo, o meu número para você colocar na minha conta o dinheirinho, depois que você ganhar tanto dinheiro e pensar numa forma diferente aqui com o saldo mais da sua casa, viu? Agora é o seguinte, se tem uma coisa, um local... Ah lá, já está querendo roubar de mim, quer me emprestar dinheiro, né, Cris? Cris quer me emprestar dinheiro. Mas se tem um lugar onde você deixa toda a sua graninha, é onde? É mercado, porque aquelas crianças não param de comer, gente. Chego a chorar de ver minhas filhas comendo. Eu não sei como é que é lá na sua casa, não, mas na minha casa, eu chego a chorar. Eu vejo minhas filhas comendo. Antes, quando era bebê, eu achava lindo, eu chorava porque estava lindo. Agora, eu fico desesperada. Eu falo, meu pai, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir bancar essas crianças. Mas está dando certo, graças a Deus. Mas você quer economizar na feira? Quer economizar? Ai, menina, então é hoje, esse programa é para você. A dica, quem está dando para você, é a Kathleen Brito. Pode rodar o VT.
Toda cidade tem o dia da feira, aquele lugar para encontrar frutas, verduras e temperos fresquinhos. Isso não é novidade. O segredo está em aproveitar esse momento para economizar e fazer boas escolhas. A gente tem umas sugestões aqui para facilitar a sua vida. É depois da vinheta. Toninho, será que a gente precisa ter alguns cuidados na hora de ir à feira? A gente sempre pensa, não, já é mais barato que no supermercado, chega lá, compra o que eu achar melhor, a quantidade que eu achar suficiente e vou para casa. A gente está economizando assim? Que cuidados a gente tem que ter na hora de fazer essa compra? Muitos cuidados, Kathleen. Duas coisas importantes precisamos dizer agora. Uma é a questão da alimentação. Esse aspecto é fundamental na questão da educação financeira. E a gente não está falando aqui só de economia. A gente está falando de ter uma alimentação adequada, saudável, valorizar aquilo que vai dar resultado no longo prazo, com uma boa saúde, que vai fazer com que a gente possa produzir mais. E também a boa saúde vai evitar despesas com medicamentos, né? Excelente. E às vezes a pessoa para de trabalhar, é um autônomo que está doente e vem a dificuldade. Por quê? Porque não tem uma alimentação adequada. Então a gente deve dedicar atenção à questão da alimentação. A questão da feira é legal, por quê? Porque é a oportunidade que a pessoa tem para comprar produtos mais baratos. Normalmente, na feira, o produto é mais barato do que no supermercado. Agora, é importante levar a listinha daquilo que vai ser comprado, por dois motivos. Para não comprar frutas e legumes além da necessidade. E aí vai gastar em casa, vai se perder, porque vai estragar. Ao levar a lista lá, vou comprar, por exemplo, manga. Qual é a quantidade? A pessoa que vai à feira deve ter em mente quanto que é o consumo desta feira até a próxima, né? Quanto eu vou gastar de manga, dessa fruta, daquela outra fruta? Eu pretendo comprar uma quantidade maior, descascar, picar, colocar num frasquinho, colocar no freezer para fazer um suco. Ela deve ter a noção do consumo da família para comprar exatamente o que ela precisa para não ter o desperdício. Uma outra dica legal, acho que seria também falar do horário da feira. Quando você vai mais cedo, você pega tudo organizado, tudo bonitinho, mas talvez o preço está um pouco mais caro. Que no final da feira, já o pessoal já está querendo acabar, né, com as frutas, com a verduras, então coloca um preço mais barato. Então talvez uma dica aí seria ir mais para o final do dia, mais para o final da feira. Se a necessidade é de economizar, talvez no final do dia seja mais interessante. Mas lembrando de que talvez a qualidade daquele produto não seja a mesma daquele. Tem que pesar isso aí, colocar isso aí na balança. Também talvez seja ter um orçamento máximo, que a gente põe a lista, mas aí não viu se tem dinheiro para cobrir essa lista toda. Então tem um orçamento máximo, vai tirando, vai conferindo, vai vendo se tem dinheiro mesmo. E a dica é, em vez de levar o cartão de crédito, porque essas maquininhas estão em todo lugar, tem muito lugar, leva o dinheiro. Bom, eu tenho R$100 para a feira, R$150 para a feira, em vez de levar o cartão, leva o dinheiro. E um detalhe que a gente sempre fala, né, Kathleen? Evitar ir com fome, para não comer aquele pastel com aquele caldo de cana, que talvez nem seja muito saudável. Nada contra, por favor, se você vende pastel com caldo de cana, não é nenhum preconceito, mas se alguém está precisando controlar os gastos, né, não é o momento, e entender que talvez não seja o momento adequado. Agora, se ele vai na feira, eu tomar o caldo de cana com pastel, lá é legal, faz parte do programa, inclua, né? Inclua lá no orçamento. Ter essa despesa, aquele lanche lá também, não existe nada de errado. Outro detalhe importante é também a gente se acostuma a ir na feira todo domingo, ou seja lá qual é o dia que tem na cidade das pessoas, então a gente vai sempre nos mesmos lugares. De vez em quando, não, vou olhar o preço de outros, talvez tenha uma coisa mais interessante, a mesma coisa que a gente faz no supermercado. Dá uma chance para uma marca desconhecida, dá uma chance para um feirante aí desconhecido, que talvez seja um bom negócio. Nada melhor do que tratar desse assunto com uma dona de casa, uma senhora que responsável, está passando as dicas dela. Estou começando agora essa vida de... Essa vai para a minha listinha também. Dar uma caminhadinha na feira. Você vai na feira, assim como você faz uma pesquisa de mercado para tudo que compra. Faz do feirante também, já faz uma amizade ali sincera e tal. Outra dica também, preferir os alimentos da época. Tá na época do morango, vamos dar preferência ao morango, do caqui, da laranja, enfim. Exatamente, certamente os produtos da época estarão mais baratos. E você pode, eu mencionei aqui, né? Você comprou um produto da época, eu mencionei a manga, por exemplo. Olha, a manga está barato porque está em quantidade. Você pode, então,
picar aquela manga, deixar num saquinho próprio, guardá-la no Congela. freezer e você fazer aquele suco gostoso de vez em quando. Enfim, não sei se ficou alguma dica para trás. Eu acho que ir com um sorriso nos lábios, né? Feliz, né? de Feliz, estar aí na alegre, não feira. estressado na feira, né? Porque também o estresse, às vezes, da ansiedade faz com que as pessoas gastem mais também, Isso, né? quer correr lá na feira em 5 minutos e já voltar? Não, tenta fazer um passeio em Verdade. família, já pega um Isso, sol bacana. aí, né? Acho que é uma dica É boa. por aí. Sem Muito dúvida. legal. Muito obrigada, Toninho. Prazer. Quem quiser mais conteúdos dele, é só entrar em ntplay.com e procurar pelo saldo extra lá. Tem muita coisa interessante, te recomendo. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Tchau. Tchau. Gostei dessa dica aí de fazer um passeio em família na feira. Só que minhas filhas atacam as uvas. Eu estou um pouco preocupado da maneira da criação das filhas. A questão do choro de ver as filhas comendo me preocupou. A psicóloga, inclusive, já me mandou um e-mail aqui Não, eu tô durante fazendo o um programa. tratamento para isso, para ver minhas Estamos filhas comerem. Boa parte do nosso Boa. tratamento é para Não, isso. tem outros aqui que eu não revelei, mas a gente vai revelando aos poucos. Você vê por que o programa funciona? Que até os apresentadores estão buscando ajuda. Com certeza aqui a gente vai se ajudando. Por que acontece? A gente está na mesma linha aqui, gente, buscando ajuda, melhorando. E agora o nosso time aumentou, Carol. Aumentou. É verdade, um locutor E da Rede você que Novo vai Tempo. apresentar de voz para voz. A gente não se conhece, Não. mas nas ondas da rádio a nossa amizade cresce. Esse é o jargão de Daniel Mendes, nosso locutor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo bem? Privilégio estar aqui com vocês, hein? Cara, Bom. eu vou sair do programa, não dá pra Você já viu falar que do já lado deu- desse rapaz. Quando ele falou, parece que deu um negócio aqui na minha cadeira. O que é isso? complicou. O que que foi, produção, que deu uma balançada aqui na minha cadeira? É isso mesmo? É, a voz. verdade. São as ondas É o da único voz. cara que dá um boa tarde com cara de boa noite. Já boa noite. Mas ele veio aqui contar uma experiência pra gente, né? Hoje o tema é preconceito e você veio aqui falar de alguma coisa que você tenha passado aí em alguma fase da sua vida. Abra o coração. São muitas as experiências, né? Mas ligado ainda ao meu trabalho, há alguns anos atrás eu fiz um teste numa televisão para apresentar um programa. E era um programa junto com uma outra apresentadora. E quando acabou o teste ali, um dos diretores não percebeu que ainda estava com o que vocês têm Com aí, o né? ponto aqui, né? E ele falou assim, o garoto é bom, pena que é preto. Oi? Né? Então eu era bem Pesado. novo nessa época, todo mundo ouviu, câmeras, a apresentadora que estava comigo, que era uma amiga que se revoltou, queria fazer alguma coisa, e naquele momento eu fiquei realmente, eu já sofri já passei por situações de preconceito, mas aquilo ali me marcou bastante, né? Porque eu estava sendo rotulado, digamos que não adequado, simplesmente pela cor da minha pele. E eu acho que tem um ponto interessante nessa história, porque era um comentário que não era para ser ouvido, né? Exato. Vazou no ponto. Vazou. Então, quantos comentários a gente não ouve, que é a questão Não chega até a do pessoa. preconceito velado, né? E as pessoas não têm noção, né? Mas eu vou explicar para você, tá? Às vezes você tá meio aéreo aí, não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas é crime, tá? É crime, você tá falando do seu vizinho, né? Tá colocando ali, ó, algum rótulo nele por ser negro, é racismo, crime de racismo. Depois você procura lá no Google pra você ver que dá cadeia e é feio mesmo. Você acha que nesse Não jogo tem da jeito, vida não. você pode jogar um xadrez aí. Até complicado. Não é legal, Não é não. legal, Podemos não. mudar isso aí. Agora, a gente está falando dessa questão, estamos falando das experiências dele, né? E ele vai aqui, com certeza, compartilhar mais sobre esse assunto. Mas você teve... Qual foi a sua base para receber esse tipo de situação? Ou não? Conforme a vida foi te mandando, pessoas preconceituosas, você foi aprendendo a lidar. E como você lida com isso? Desde criança, meus pais me ensinaram a lidar com isso não com naturalidade, mas eles colocaram em mim o senso de que eu sou normal, né? Porque, infelizmente, alguns amigos que eu tenho, eles crescem no meio parecendo que a gente é anormal. Então, você tem que procurar o seu espaço dentro de um lugar que não é seu. Então, graças aos meus pais, né, a criação que eu tive, ficou muito fácil nesse sentido. Então, nesse momento, eu vejo que o problema não é comigo. Então, quando eu recebi aquilo, eu falei assim, bom, essa pessoa tem problema. Ela precisa de ajuda. Não sou eu quem precisa de ajuda, é ela que precisa de ajuda. Porque não há nenhum problema comigo, porque pelo simples fato de eu ser negro e ele ser branco. Então, a maneira que eu lido com essa questão é observar. É claro, você fica triste, não tem como você não ficar triste, porque é uma realidade.
Uma realidade que, para muitos falam, não existe preconceito. Existe sim, Claro que sim. né? Isso aí foi uma das situações que eu já vivi e vivo ainda. Questões que a gente vai observando, né, pelo próprio cenário que se tem, da vida, da parte comercial, daquilo que é imposto pela grande mídia, de uma forma geral, daquilo que a gente vê nas ruas. Quando você chega num shopping e você observa que no shopping, não sei se alguém já percebeu, que raramente você encontra um atendente negro dentro de um shopping. Né? Então, assim, como minha formação também, eu sou publicitário, então foi uma coisa que quando na faculdade eu questionava bastante, até descobrir que, né, que o negro não seria muito bem visto para fazer o tipo de atendimento, ou seja, poderia espantar o cliente e a loja ter algum tipo de prejuízo, porque é a visão, não do dono da loja, mas é a visão do mundo como se coloca, do país como um todo. Então, isso eu observo que a forma que eu lido com isso é ver que o problema não está em mim. Está em quem observa algum tipo de problema pelo simples fato de eu ter a cor negra. Agora, uma coisa que eu... Pode passar. Aqui, o que o Daniel falou me chamou muita atenção, né? O problema não está comigo, o problema está com a pessoa lá. Doutora, essa atitude que você tem diante do preconceito que você sofre é bastante importante, né? Porque você pode se vitimizar ou você pode pegar aquilo como um degrau, enfim, como uma plataforma sobre a qual você vai crescer ainda. Né? Sim, a pessoa pode ficar bem pequenininha e se esconder do mundo, né? E nem descobrir quais são as potências que ela tem. Ou ela pode falar, eu vou passar por isso, eu sou bom, eu sou boa. E todo mundo vai enxergar o quanto eu sou bom nisso. Mas isso que você estava falando, Daniel, essa semana teve um post de um banco, de um processo seletivo de trainee, e me tocou muito. Eram 120 ou 121 pessoas que passaram nesse processo. Aí estava assim, encontre o erro. Aí você vê todo mundo assim, feliz, nenhum negro. E aí, você vai vendo os comentários, né? Aí as pessoas falam, não tem nenhum erro, né? Como se fosse uma coisa normal, né? E não é. Os negros precisam estar nesses lugares, né? E aí o preconceito velado mais uma vez, que nem as pessoas enxergam isso. Interessante é a forma como ele diz, como eu enxergo. Eu já falei aqui outras vezes as experiências, né, de como meu avô falava pra gente, né, como a gente deveria se portar, mas eu lembro sempre de uma frase que a minha irmã dizia, ela dizia assim, gente, como deve ser difícil ser preconceituoso nesse mundo. Porque o Brasil é muito misturado, né? Aí você tá lá, você tá vivendo sua vida de preconceito. Tô lá, tô vivendo minha vida, respirando tranquilo. Daqui a pouco senta um preto aqui, já dá um... Meu Deus, já incomodou a pessoa. Tô andando, esbarra um outro preto. E tem preto pra tudo quanto é canto, gente. Não, e outra, a pessoa deve sofrer isso que eu ia falar, porque é o seguinte, assim, ó, absurdo. falando de Você já publicidade, a gente sabe que a maior população brasileira... Mais de 50% então, do Brasil Então quer dizer o seguinte, são se negros, você fosse falar pardos. assim, ó, qual é a cor do Brasil? Colorido. Mas a maior quantidade que tem É são de preto. negros. Se for ver a população fora da África, a concentração da Bahia, por exemplo, vai ser preconceito. Tem mais Então, pretos na Bahia do que na África. me perdoe, eu não quero também ser indelicado com quem mas assim, é uma plena burrice matemática, você, né? E um exemplo, como você, como preconceituoso, eu fico pensando até aqui, a nossa psicóloga, né? Você passar isso para um filho, que tristeza isso, você já tem isso arraigado e criar um filho nesse universo e tal. E já, agora inclusive a gente vai para o intervalo, mas já eu quero perguntar. O Daniel é pai, né? Eu quero saber como é que ele lida, né? Porque o Daniel é uma pessoa muito resolvida, assim como a Carol é muito resolvida, porque ele teve uma rede de apoio. Só que acontece, a criança, apesar de ser branca, preta, azul e tal, ela é uma criança. Então, se ela não tiver uma rede de apoio para estruturar o Daniel, como ele foi pelo pai, pela Carol, de ver essa perspectiva, que a Carol brinca com tudo, leva, resolve e tal. E quando não tem essa blindagem? Né? Como um adolescente que sofreu isso, as consequências de você que acha que não é preconceituoso, para você acha que a gente está exagerando com as frases que você viu no bloco anterior, é sério. Você tem que acordar e aí, inclusive, tirar essa venda que você tem e encarar, né? O Brasil, lá em casa, todo mundo um é índio, ou a minha irmã mais morena, gente, um de olho azul. É uma mistura. Você viu minha família, tá? O cara que vai ser preconceituoso comigo na rua, ele me avalia, né? Mas claro, brinca com um palmitinho aqui na rua, não sabe que em casa eu tenho um índio. Olha o Brasil que você vive, acorda, gente. Tá difícil, viu? Vamos falar um pouco sobre a educação dos filhos e como a gente pode transformar essa base para que, quem sabe, no futuro a gente minimize pelo menos um pouquinho mais essa questão das diferenças. Vamos falar sobre isso? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta no Entre Família e a gente fica honrado com esse cantinho no sofá. Ficamos honrados com esse cantinho aí no seu notebook. É você que está acompanhando, ntplay.com/ao-vivo. Que chique, bom demais. E Entre Família, nós temos esses temas especiais. Na verdade, esse ano todo a gente teve temas, levantamos bandeira, preconceito, não. E a gente está tirando essa venda, porque falta informação, a questão estrutural. E Entre Família, a gente dá presente. Olha só, foca aqui. A revista que leva o nome do programa. E para quebrar esse preconceito, tem um tema muito especial aqui que é comunicação. Sabe por quê? Se você não tiver tempo para educar os seus filhos, conversar com ele, os seus colegas vão colocar esse preconceito, você nem vai saber que seu filho é preconceituoso. Inclusive tem um tema aqui para quem sofreu preconceito, são as emoções venenosas. Já a gente vai falar aqui sobre as marcas que ficam. E você fica ali com aquela emoção, aquela raiva de todo mundo e tal. Aqui tem um tema, emoções venenosas, para você lidar com esse conceito. São 15 temas, variados, né? Educação dos filhos, com o marido, comunicação. Inclusive você que acha que o amor acabou na família. Olha, presentaço. Revista colorida. Lá no meu tempo falava, ó, ih, rapaz, pega uma preta e branca, colorida é cara. Hoje já modernizou, né? Todas as revistas são coloridas, mas eu digo pra você que aqui modernizou até o preço, que você não paga nada. Cris, nada não vai ter uma surpresa, prometo pra você. Você não vai pagar postagem, vai dar um abraço no carteiro e ainda vai o seguinte, vai preencher aqui. Se você preencher correto, você vai ganhar até certificado e até um presente da gravadora. Gostou demais? Então liga. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou também você pode pedir pelo WhatsApp 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. E agora é hora de descascar um pepino que eu vou colocar na mão da Carol. Carol, é com você. Eita, eu não quero esse pepino não, viu? Vou jogar pro pastor Wallace, sabe por quê? Porque tem uma criança nesta casa e ela tá dominando toda a casa, hein? Já pensou? Um rei, né? A criança é o rei, ele reina nessa casa toda. Você imagina a dificuldade? Pastor, joga aí, resolve esse problema para nós. Rubinho tem 5 anos de idade e já tem o rei na barriga. Conhece criança assim? Ele foi um filho muito esperado, foram 4 tentativas frustradas de engravidar. Pela inexperiência e também medo de se decepcionar, Ricardo e Luana não colocam muitos limites na educação. E a criança já domina o ambiente e manda em todo mundo. Ele parece ser aquela típica criança que se joga no chão do supermercado quando os pais não querem dar o que ele pede e pior, consegue tudo na base da birra. Pode isso, pastor? Não pode não, não dá, não pode, porque esse tipo de criança vai sofrer muito, vai causar muito desabosto para os pais também, né? Então, por que isso acontece? Porque o Rubinho nasceu uma criança como as outras, ele não nasceu assim. Ele foi ensinado a ser assim, não porque os pais são maus, mas porque os pais não souberam como lidar com isso, ou as ansiedades da vida deixaram que isso acontecesse. Às vezes, desculpa o que eu vou dizer, são crianças que são filhas únicas, os pais exageram na dose, são crianças, muitas vezes, desculpa, outra vez adotivas, os pais dizem, nossa, perdeu tudo na vida, dão além da conta, né? São crianças que são filhos da velhice, e aí já é mais avô do que pai, ou crianças como o Rubinho foram muito esperadas, 4 gravidezes perdidas, então isso gera um excesso de cuidado, e aí você pode atrapalhar a criança que vira aí, como diz assim, um imperador, ele é o dono do mundo, dono da verdade, ele bate na mãe, bate no pai, ele não respeita a professora, não respeita ninguém, ele come primeiro, ele controla a televisão, controla o espaço, controla a conversa, ele é o dono do mundo, né? E essa criança está no mundo que não é real e ele vai se tornar não apenas um imperador, mas um ditador e muitas vezes um tirano e ele vai sofrer as consequências no futuro dessa situação. Aí eu peguei e anotei aqui algumas dicas, né, do que fazer depois que está instalado o problema, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu não quero perder nada de precioso. Primeira coisa, a criança tem que aprender a ter limites, né, porque ele não vai pôr limites nele mesmo, ele é uma criança. O pai e a mãe, por definição, são educadores, vão pôr os limites, os parâmetros e tem que ensinar para a criança respeito e autoridade, tem que aprender a respeitar a autoridade, porque uma criança só vai amar quem ele respeita, não vai respeitar, ele não vai amar quem ele não respeita. Então o pai pensa, não, você é bonzinho, não vai amar você, primeiro tem que respeitar você.
Nunca dar para a criança toda a atenção. Ele começa a achar que ele é o dono do mundo, porque toda a atenção é dele. Ele não nasceu assim. Ensinaram para ele que é assim. Quando não tiver atenção, vai fazer birra, gritar, chorar, pular, espernear, fazer uma confusão para ter a atenção que você, como pai ou como mãe, ensinou que é assim que ele consegue atenção. Então tem que quebrar essa maldição, desculpa. É ensiná-lo a dividir. Porque são crianças que elas dominam tudo, dominam o brinquedo, dominam a conversa, dominam a brincadeira, dominam tudo. Então isso vai ser ruim para ele ficar sozinho. As crianças, né, não vão querer estar com alguém que é o dono de tudo e o dono de todos. Isso é extremamente ruim para a criança. Aprender a esperar, porque o imperador, né, o tirano, ele come primeiro. Ele vê o que ele quer, ele toma o computador, o brinquedo, né? Ele toma tudo de todos. Então tem que aprender a esperar para ver que na vida cada um tem sua vez e que ele não vai ser sempre o primeiro, não é? Não permitir que ele ganhe sempre. Alguns pais vão brincar com a criança. Ah, ele é tão pequenininho, deixa ele ganhar. Ele vai ganhando, ganhando, ganhando. A vida não é assim. Então não é que ele vai perder sempre, mas você tem que ensinar que ele ganha e que ele perde. Isso vai dar equilíbrio para o seu caráter, ok? Não dar presente todo o tempo. Todo o tempo não, tem que explicar para a criança. E o bom é você assim, lá na minha casa era assim, ô fulana, minha filha, a Emily, dia do Natal eu te dou um presente, no seu aniversário eu dou um presente. Dia das crianças, se você quiser, você vai ter que comprar com o dinheiro da sua mesada. Você vai juntar durante um ano para você comprar. Ela tinha 4 anos quando começou isso. 4 aninhos, por quê? Para aprender a esperar, porque a vida é assim, ok? Tarefas domésticas, é fundamental ele aprender de que ele também trabalha para poder manter a casa arrumada, equilibrada e organizada. Ele tem que aprender a fazer, não receber tudo pronto, porque a vida não será assim. E sempre que fizer promessa, cumpra, pelo amor de Deus. Olha, se você não se comportar, você não vai sair comigo amanhã. Se ele não se comportou, você tem que cumprir sua promessa. Agora, cuidado para não fazer promessas loucas, ok? Cuidado, tá? Então, isso vai ajudar o seu filho, que já tem 5 anos, a, quem sabe, com muita dor e sofrimento, mas ainda recuperar um pouco. Porque se ele tiver 10 anos, 12, 15 anos, aí, amigo, vai ser muita dor para ele e para você. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 29, anota aí. O verso 15, não é? Fala, a vara é a disciplina, ou a mão do pai, com sabedoria e com harmonia, com a palavra de Deus e a disciplina, dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, que faz suas próprias vontades, como quer de qualquer jeito, vai envergonhar a sua mãe. Então, você quer ser envergonhado pelo seu filho? Quer que ele também sofra? Então, por favor, limites, orientação, rotina, horário, não dê toda a atenção e Deus vai operar um milagre de salvar ainda a vida do Rubinho, tá bom? Para ser um bom homem. Vamos tirar o tirano e ditador, vamos colocar um homem equilibrado e saudável. Um forte abraço, vai lá, vai dar trabalho? Vai, mas você vai conseguir. Tchau. Claro que você vai conseguir, mas é claro que vai. Vai dar trabalho? Vai. É difícil? Opa, se é. E você não precisa nem ter o tirano para ficar difícil em casa, viu? Que eu não tenho tirano em casa, não. Mas já é difícil. Olha, essa síndrome do reizinho tem até para adulto, tá? Mas não é novamente o tema da... Mas vamos voltar, porque inclusive ano que vem vai ter novidades. É mesmo. A gente pode aproveitar aí, né, o Marcelo, vai vir o SOS Família. Se você tiver um problema semelhante, às vezes você está ouvindo aí, pastor Alisson, falando, olha, eu tenho isso aqui na minha casa. Manda pro e-mail, viu? Depois a gente vai mandar um e-mail para você, porque o pastor Marcelo Carvalho, nosso conselheiro familiar, ele vai pegar a sua história, vai ser contada aqui no Entre Família. E o quê? Solução em cima de solução. Aqui, ó. Surra de solução. E outra, eu vou falar o seguinte, não vou dar spoiler, mas a forma com que a sua história vai chegar aqui, nem você vai acreditar. Primeiro, você vai chorar. E primeiro, é como eu vendo as crianças comer. Exatamente. A Chega Carol vendo e tal, aquele incinerador, né? Vai ter isso aí. Ó, Entre Família, @novotempo.com. É o e-mail. É o e-mail. É o e-mail. Tá? É isso mesmo. É bom demais, é bom demais. Vamos falar em e-mail, tem gente que... A gente está falando para você mandar a sua história, mas tem gente que já mandou, inclusive, interações. E quem está sabendo disso é o pastor. Tá, então mesmo? Vamos ler as redes sociais aqui. Pode jogar na tela, então. Cadê aí? Bota na tela aí. Ele é um homem do WhatsApp. Kátia FC. Ainda bem que não é UFC, que seria muito violento. Kátia FC. Péssima essa piada, né? Mas vamos voltar pastor, aqui. Pastor, deixa eu lhe cumprimentar, porque Tá eu na estava linha do sozinho. Cris.
Eu tava Tá na sozinho linha com do essas time. piadas, É. chegou alguém Muito para me bem. amparar. É. Tio do pavê. Chama-se Rede de Apoio das Piadas Sem Graça. É, Tio muito do Nós somos pavê. juntos. Mas vamos voltar aqui juntos. com a Rede de apoio do tio do pavê. Antes que a Patrícia fale alguma coisa aqui no ponto. Pode Vamos lá. jogar na tela. Joga na tela aí, Patrícia. Kátia, vamos ver o que a Kátia falou. Me retrato sempre que acho que fiz algo que possa ser encarado como preconceito. Esse tema é um conceito de tempos atuais. Esse tema é um conceito de tempos atuais e muitas pessoas deixam de crescer, amadurecer e até mesmo de aprender a encarar suas emoções, porque atribuições de liberdade de brincar ou saber lidar com o diferente se confundem com preconceito, racismo e bullying. Não, e a Kátia, ela foi numa linha do UFC, ela deu um golpe Ela certeiro. deu um golpe certeiro. né? Mas a Parabéns, linha é Kátia. muito tênue mesmo É. entre isso aqui é preconceito, isso aqui é brincar. Como que você sabe se você está brincando? Não é só se o outro riu, não, né? O problema todo é o apoio de grupo. Sabe o que acontece? Eu, às vezes, entro numa linha de preconceito porque aceito em tal grupo. Efeito manada. Efeito manada. Efeito manada. Vai com os outros, o que acontece? Gente, olha, às vezes o grupo todo está fazendo algo errado. A cultura está estagnada nessa questão estrutural das próprias, algumas políticas internas de alguns conceitos estão erradas. Está aqui a nossa psicóloga colocando que um processo seletivo as pessoas falam, encontre o erro, não tem erro algum. Então, querendo ou não, é um véu que cobre, né, o olhar. Eu acho que esse é o ponto, né? Agora, fala-se muito dessa questão de, mas está tudo muito mimimi, tudo é bullying, tudo é preconceito. Tudo é bullying, tudo é preconceito, você acha que não existe mesmo? Como é que a gente entende a diferença entre estou brincando com você, isso aqui é um preconceito, isso aqui é um bullying? Difícil de diferenciar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter um pouquinho de empatia. Se a gente sentir que vai incomodar um pinguinho, se pergunta, Deixa pra que pra eu lá, vou fazer isso? Deixa pra Pra lá. que eu preciso disso, né? Fala uma coisa boa pra pessoa. Pra que precisa falar coisa ruim? Então, eu acho que a gente não precisa nem ficar diferenciando o que é o bullying, do preconceito. A gente tem que pensar, vai magoar um pouquinho? Pra que fazer? Né? É claro que tem algumas coisas que, quando fica ali o tempo todo, uma criança, por exemplo, na escola, vira um processo de bullying mesmo. Mas se a pessoa passa pelo preconceito, vamos ver, o bullying todos os dias, escutando alguma coisa, vai doer. Mas se ela escuta uma piada um dia na escola, que tem a ver com a cor de pele, com o cabelo, com o jeito de se vestir, machuca. Então, para quê? Eu me lembro quando eu estudei no ensino médio, eu era bolsista de uma escola que era, assim, uma das mais caras da cidade. E eu tinha bolsa 100%. E eu me lembro que naquelas festas de 15 anos, sabe? Todo mundo era convidado, menos os bolsistas. E, assim, para eles era normal. Só que pra gente, pra nós, doía muito. É um preconceito. É uma né? forma de preconceito social. Assim, eram só os bolsistas que não eram chamados. Então, a gente tem que pensar, para que fazer isso, né? Eu me lembro, assim, certinho da pessoa entregando o convite para todo mundo e pulava. E não tinha uma placa assim, olha, esses aqui são bolsistas, mas dava para ver, a gente não tinha um tênis de R$1.000, R$800. Petra, eu queria só de compartilhar um olhar lado bom, estereótipo, né? um lado bom, um exemplo. Eu fui para uma intersérie de vôlei do colégio e eu não tinha condições de comprar bermuda, porque joga-se vôlei de que forma, né? E eu dentro da escola, aquele time, todo mundo querendo ir para excursão e tal, e eu tentando dizer que eu estava com o braço doído e tal, e eu fui, mesmo sem ter a bermuda, no ônibus. Pensa a atenção de um adolescente que tinha que dizer na frente de todo mundo, eu não tenho. E quando eu abri o jogo perto da professora, tinha um amigo meu que ouviu essa frase. E eu não tinha condições, eu exigi do meu pai de que forma, meu pai estava querendo colocar comida em casa. E o que acontece? Todo mundo se uniu. Tá certo que eu joguei com a bermuda apertadinha, aqui ó, sabe aquela que dói na virilha? Então, aquela bermudinha que eu tava. Ganhamos a intersérie lá, todo mundo, gente,
aquela turma me fez sentir parte de Acolheu, algo. né? Então, para você que é preconceituoso, eu me senti parte. As pessoas só querem, como o Daniel falou, todo mundo é normal. Anormal é esse sentimento de exclusão das pessoas, E, né? Cris, quem sabe uma atitude diferente da professora, né? Sim. Também é de se posicionar diante dessa situação. Ou tá vendo que ele está constrangido, então sala. Porque a professora, ela tem essa capacidade de unir, né? Eu sei que é muito complicado. Imagina, você exigir do professor que ele preste atenção em cada aluno que está passando algum problema. Hoje é muito complicado. O número de alunos por sala de aula é absurdo, né? Mas o papel dessa professora também faz a diferença, né? De como ela se comporta, se porta e também, muitas vezes, que pode estar com preconceito, né? Porque somos seres humanos, independente da profissão que você escolheu para a sua vida. Isso também tem esse impacto de perpetuar aí na sala de aula, de ampliar esse preconceito na sala de aula e na escola, que eu acredito que seja o pau. Eu não sei você, como é que foi a sua fase escolar, mas eu acho que a escola é o palco dos preconceitos, porque você sai do seio da família, que é aquela proteção, todos são iguais a você tá tudo bem. Quando chega lá na escola, tem as diferenças, tem as guerras, as brigas. Mas o interessante dessa história é que, assim, o preconceito vem de casa. A criança não nasce com preconceito. Eu passei por essa situação, mas eu me lembro de algumas pessoas que sentavam perto que ficaram, assim... Chocadas. Chocadas. Como assim? E não foram. E aí, foram algumas festas, né? E aí, algumas nós não recebemos e outras a gente recebeu. E foi legal, sabe? Então, assim, depende de como que é tratado isso dentro de casa, né? Já tem de caso também de paciente chegar me contando que o filho passou por um preconceito, uma filha negra, e ela foi até a direção e não houve posicionamento da direção, assim, a direção ficou meio neutra. Será que é? Será que não é? E aí essa pessoa bateu o pé e falou, não, a gente vai chamar a mãe. Ah, não, são só crianças, era mais ou menos 4, 5 anos de idade. Não, mas é só criança. Ela falou, não, é só criança, mas foi a minha filha que escutou, então eu vou chamar. E aí chamou os responsáveis, só que a mãe não queria que a filha pedisse Se retratasse. Então, E aí a gente entende a criança. Já se né? sabe, não, daí tá tudo tranquilo. Porque uma criança de 4 anos, obviamente, está na fase de esponja, ela absorveu do background que ela vive, né? Agora, falando de criança, a gente mencionou o filho do Daniel no outro bloco, né? Daniel, como é que você trata com o seu filho para que ele consiga lidar com o preconceito que ele vai sofrer e para que ele não seja preconceituoso também? Você já tem alguma técnica que você usa aí na educação? É bem difícil, né? É uma situação, como eu cresci, assim como eu vi a doutora falando aqui, minha mãe é professora e onde ela dava aula eu não pagava. Então eu estudei em algumas escolas muito boas também, né? Não por condição, mas por essa situação que tinha. E durante algum tempo eu fui o único negro. Tem até uma série aí com o nome de alguns dos nossos amigos aqui, numa série famosa americana, né? E todo mundo odeia o apresentador. Eu o apresentador. Então, eu vivi muito nessa situação porque algumas histórias que são retratadas ali até com humor, eu vivi aquilo e realmente assim, tem esses dois lados. Algumas pessoas que me indicam levar pelo lado do humor, né, que leva pelo humor, leva na brincadeira, e outros que falam, não, isso aí é coisa séria. Então, com o meu filho, com meus filhos, eu tento tratar assim como meus pais fizeram. Você é normal. Não tem problema nenhum com você, o problema está na outra pessoa. Só que a própria sociedade, isso às vezes até na própria escola, no curso que faz, a sociedade coloca assim, para mim foi sempre assim, eu tinha que ser sempre melhor do que o outro que é igual a mim, para eu ter algum tipo de chance. Porque se eu fosse só apenas igual a ele, bom, tão quanto, ele seria melhor do que eu, porque ele já tem a vantagem de ser branco. Ou seja, é muito complicado, porque em casa eu lido dessa forma. Eu trato com normalidade com meus filhos, só que eu não crio o filho para dentro de casa, eu crio o filho para o mundo. E o mundo trata de forma diferenciada. Então, assim, o que a gente tenta fazer é tratar essa questão como normal e fazer com que eles também repliquem isso para aquelas pessoas que estão passando ou têm esse tipo de pensamento. Então, eu faço isso, né? Colocar na mente deles que vocês vão lidar, isso é real, vai acontecer, né? Preparem-se para isso, mas não se abalem por isso. Tratem com normalidade e tentem replicar para que
essas pessoas consigam enxergar essa normalidade assim como você é. Tem uma situação que a gente leva meio na brincadeira. Eu levo tudo meio que na brincadeira, mas daquele jeito lá, né? Você vem rindo, daqui a pouco você sai chorando. Vem todo mundo, daqui a pouco você sai chorando. Defesa, né? É. E aí, eu lembro de uma vez que a gente estava brincando em casa, brincando, né? Eu com as meninas. E aí eu estava falando para elas o seguinte, olha, o opressor, né, aquele que quer te oprimir ou te deixar constrangido, ele gosta o quê? De silêncio e privacidade. Então, isso é uma pessoa vê assim, ó, ô Esther, seu cabelinho, aí você já começa o quê? Gritar. Que eu já grito, já falo, olha que legal, vamos fazer uma piada racista aqui. Vem cá, galera, vem cá ouvir, vem ouvir. Porque o opressor, ele não aguenta ele não aguenta, ele nunca vai pegar o microfone Ele e falar te dá um assim, beliscão e vai sair nas... ele nunca vai pegar o microfone e vai falar assim, olha, eu não gosto de pretos, a coisa aqui tá assim, eu não gosto de gordos, e se você, por acaso, é uma mulher que não dirige muito bem, vai ouvir de mim. Não, ninguém vai falar isso. Não, ele quer privacidade, ele quer silêncio. Então, já falei para as crianças, falei, vai, Esther, como é que você vai fazer? A Esther já levanta. Não, eu vou. A Esther é teatral, ela pegou com certeza. Ela é teatral, ela tem um escândalo, às vezes, para pegar um biscoito dela. Ela abre, ela vai abrindo ali, imagina, ó. Então, a Esther vai ser aquela pessoa. Mas seria interessante um tutorial da Carol sobre como lidar com o vou fazer Porque no é meu Instagram. pedagógico, essa pessoa ela tem que Instagram. ver o quanto que ela tem que sentir realmente essa vergonha de estar acontecendo. E ela tem que reconhecer, porque todo mal, a pessoa que nunca reconhece, a gente já viu todos os tipos de assunto aqui, quando a pessoa não reconhece que é o problema. O problema também é aquela pessoa que reconhece e está enraigada ali, não quer tirar aquele negócio e você está perdendo. Solta disso aí, é igual chulé no pé, hein? Não adianta você achar que é bom, não. Pode tirar esse chulé, joga essa meia fora, lava bem esse pé, às vezes você manda até esse sapato embora. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui e os bastidores, gente, tem histórias que não vão para o ar, mas ficam aqui, ó. Eu estou guardando toda essa questão toda aqui. E é melhor para você, viu? Verdade. Só um conselho. Agora o que a gente não pode deixar é sua participação em casa, você que está mandando para a gente aí. E agora na tela a gente vai fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui, vamos fazer um rodízio, pastor, aqui. Cada um lê uma rápido, para a gente poder o maior número de pessoas participar do nosso programa hoje. Legal. Combinado? Firmado, primeira na tela. Pastor, já começa com a primeira. Então, vamos lá, o Luciano Ferreira disse o seguinte: quando eu entrei para trabalhar em uma empresa no ramo de metalurgia em Sorocaba, eles não me pediram antecedentes criminais e após 9 meses, eu já empregado, fui condenado a pagar 3 anos de serviço comunitário pelo delito que eu tinha cometido 4 anos atrás. Fui demitido sem nenhuma explicação. Que história, hein? Ou seja, né? O preconceito estava ali arraigado. Pode jogar na tela aí a próxima interação. Difícil. A Regina, ela está falando o seguinte, olha, eu já sofri preconceito por causa da minha idade. Na ocasião, estava com 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, e um menino mais ou menos de 7 anos disse, olha, uma velha dirigindo um carro bonito. Também notei um certo preconceito, pois sou filha adotiva, e algumas pessoas tentam frisar esse ponto, né, na vida dela. Mais outros preconceitos e, olha... Desnecessário, né? Desnecessário. Vamos lá, então, mais uma participação na tela. É você participando do Entre Família. O Felipe Ribeiro. Já sofri muitas vezes e já fiz também. Isso não agrada a ninguém e não leva ninguém a nada para frente. É falta de respeito, falta de educação. E que bom que o Felipe reconheceu e agora colocou um critério de vida. E isso sim é bonito, meu querido. Isso é legal. Feio é você não reconhecer, feio é continuar sendo assim. Felipe reconheceu e fez uma nova história. Tem mais aí? Tem mais interação? Do Charali, né? Você sabe que a gente estava... essa questão do Felipe, eu acho interessante, porque muitas vezes a gente está falando de racismo estrutural, né? Está tão arraigado em você que você não consegue identificar. Mas o problema não é o que você fez até agora, né? Agora eu estou assistindo Entre Família e agora eu entendi que talvez eu seja uma pessoa preconceituosa. Como faz para desconstruir esse pensamento na sua vida? A pessoa, ela precisa primeiro perceber que, por exemplo, assistir o programa hoje, nossa, eu estou fazendo isso. Então, assim, é claro que se a pessoa tem 30 anos, está 30 anos fazendo isso, infelizmente, é com muita tristeza no coração que eu vou dizer isso, tá? Não vai ser da noite para o dia que a pessoa vai falar assim, não vou mais fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comentário.
Mas ela pode fazer um inventário todos os dias. Como que eu poderia ter agido nesse momento, hoje? O que eu poderia ter feito? E aí diminuindo o máximo que ela puder fazer de esforço, gente, tem que fazer. Só que se a pessoa fez a vida inteira, é meio que automático, né? Então ela vai precisar trabalhar isso todos os dias. Como que eu poderia ter falado tal coisa? Ou não ter falado. Porque esse ponto de reflexão nada mais é do que você jogar a sua ação para o consciente, né? Sim. Que você vive no automático, no inconsciente. Então, se você joga a sua ação para o consciente, você consegue racionalizar e entender cada passo. O consciente, é que nem todas as pessoas sabem o que é o consciente e o inconsciente. Então, o consciente é todas aquelas coisas que você sabe por que você está fazendo. O inconsciente é aquilo, sabe, que você nem sabe, você não tem nem ideia, você está indo fazer. E simplesmente fazendo, né? Então, trazer do inconsciente para a consciência é refletir, né? É fazer terapia, sonhos. Os sonhos são, assim, maravilhosos para trazer coisas do inconsciente, mas é difícil a gente desvendar os nossos sonhos sozinho, né? Precisa de ajuda mesmo. Não é sonho de Google, né? O que é isso? Cobra, traição, dente, alguém vai morrer. Exatamente. Não é desse tipo de sonho que a gente está falando, né? Porque o sonho, ele tem um papel, inclusive, na construção da consciência. É muito legal, gente. Quem faz terapia, eu falo para vocês. Falem sobre os sonhos, que assim... Você começa a sonhar muito quando você faz terapia. É uma loucura. Muito começa legal. a sonhar. Então, não é sonho... Às vezes, na primeira sessão, eu falo para os meus pacientes, anota os sonhos, grava um áudio, manda para você mesmo, para você me contar. Aí eu conto, aí eles já falam, ai, Petra, eu coloquei no Google. Eu falo, não. Não. É nada esotérico. Não tem nada de Google, né? Então, os sonhos, eles vêm para trazer conteúdos que estão no nosso inconsciente, né? Então, essa é uma outra forma. Mas voltando para o preconceito, né? Então, assim, uma forma é a pessoa pensar, o que eu poderia falar? Ou ela pode anotar. Gente, anotar é sensacional. Faz isso agora, tá? Pega uma folhinha e anota. Olha, eu fui preconceituoso nessa situação. Eu sinto que eu sou um pouco preconceituosa nessa situação. Já sofri esse tipo de preconceito. Gente, todo mundo já passou por algum tipo de preconceito. Porque quando você escreve, e eu prefiro, eu, Petra, aconselho escrever com a mão mesmo, não é digitar. Porque quando você escreve, você manda uma mensagem para o seu cérebro também, de que você pode fazer isso, que você pode prestar um pouquinho mais de atenção. Então, anotem tudo que vocês sentem, que vocês já passaram, que vocês estão fazendo e que vocês observam também. E eu acho que uma dica importante também é que, como a gente sabe que as pessoas não sabem que estão fazendo sendo preconceituosas, então, para as pessoas mais próximas, né, dá uma dica. Fala, olha, talvez você não esteja percebendo, mas isso é ser preconceituoso. Presta um pouquinho mais de atenção, tem um pouco mais de empatia. Olha, eu fazia... Gente, a gente vive de histórias, não é? Então, conta a sua história para o seu amigo, para o seu marido, para a sua esposa. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Um exemplo, eu tinha um amigo que ele tinha dificuldades com falar nome feio. E ele estava querendo ser pai, queria mudar. Aí, um exemplo, ele queria parar de falar, né? Palavrões e tal. Só que o que acontece? Ele ainda, com uma pessoa no trânsito, ele pensava nisso. A partir do momento que ele entendeu realmente que ele não precisava disso, eu acho que o racismo, às vezes, você para de falar, porque socialmente agora está complicado, como a Carol falou. O opressor gosta de falar quieto, ele não gosta de passar vergonha e tal, porque moralmente está nisso. Mas agora o que está faltando, às vezes, é ele entender justamente que não tem que fazer isso, porque ele entender o que ele faz e se colocar no lugar. Né? Porque hoje no Brasil, se você pega um pardo que pega um pouquinho mais de sol, ele vai ficar preto. Aí uma pessoa que não pega mais o sol, é só cor, é só pigmentação. A partir do momento que ele entende que é uma pigmentação, aí as coisas... Então, hoje em dia, um exemplo, você vai para uma imersão asiática, você compreende que as pessoas não se cumprimentam com a mão e tal, que não tem nada a ver, mas é uma questão de imersão e tem aquela vaia, né? Quando as pessoas são vaiadas, às vezes só pela vaia ela vai se reprimir, não vai fazer, mas continua pensando que o outro é menor, que o outro é inferior.
Agora, essa chavezinha que tem que ser virada, né? Tem que virar essa chave da empatia. Então, assim, é importante nós pensarmos no que isso causa para a pessoa. Gente, preconceito causa tanta coisa. É o impacto Né? disso. Depressão, autoestima, síndrome do pânico, Suicídio, que é a ponta. Suicídio, gente, pensa Muito perigoso. quantas pessoas se matam por ouvir uma piadinha. A minha mãe, ela fala que as palavras, elas tiram a vida da pessoa. Então, quando você fala, você está tirando a vida da pessoa. Então, toda a infância a gente ouvia falar isso, essa coisa de... Hoje você tirou a vida de alguém, como é que tá? É isso, você tá tirando a vida das pessoas, e você não tá tirando a vida para somar na sua, não, né? Que isso aqui não é um game, não, viu? Isso aqui não é um game, não. Você tá tirando e descartando a vida do outro. Então, você vai pegando um pouquinho da vida do outro. Eu acho que esse é um exercício importante para você que está em casa. E essa dica de escrever, gente, é fantástico. Inclusive, para quem já sofreu muito preconceito, às vezes você está sofrendo muito, não consegue liberar perdão para as pessoas que te trataram mal, escrever sobre esse assunto te ajuda a liberar o perdão. Ajuda. Né? Também tem isso. Escreve o que você passou, eu me liberto disso, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Petra, eu sofro ainda com isso, e tem um sofrimento, mas se ela ficar falando eu sofro, ela vai entender que ela precisa sofrer, Condicionada. né? Então ela está condicionada, exatamente. Então ela precisa entender, começar a fazer ao contrário, né? Então, escrever, passei por essa situação e hoje eu já não sofro Está mais. lá atrás. Hoje vivo bem com isso, né? E aí tem muitas coisas que essa pessoa pode fazer. Escrever, e aí eu vou frisar, escreve A a mão mão ali, mesmo, um garrancho. né? Deixa lá o celular de lado, o tablet de lado, né? Escreve, faz alguma coisa boa, põe numa água, dissolve, põe numa planta, fala, vou colocar isso daqui, vou regar e vou colocar em coisas boas, né? Queima, imagina, parece uma coisa simples, né? Só uma vivência, mas não é, porque aí a gente traz uma nova sensação. Imagina mesmo, estou queimando toda essa situação, estou diluindo toda essa situação, né? Vai tomar banho. Agora, Petra, Sensacional. Que dicas tá boas, demais. né? Agora, a gente queria até continuar, mas o tempo não nos permite. Não dá. Mas a bandeira foi levantada. Em todos os preconceitos aqui têm que ser quebrados. E aqui no programa você vai sempre encontrar, Carol, essas bandeiras aí, né? Seja com esse preconceito com mulher, com o peso, com a cor, A gente com fala mesmo. qualquer contexto Nós estamos aqui, entre família, nós vamos aqui falar. vai ser resolvido. É isso aí. Petra, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do programa. Obrigada a vocês, fico muito feliz de estar aqui. Daniel, abrindo aqui a estreia, né? Já tá indo de férias, né? Oh, meu Deus Olha o do sorriso, céu. olha o sorriso. Olha lá, foca no sorriso dele, gente. Olha lá, tá vendo? É o sorriso de quem tá de férias Não, já. e outro sorriso de alguém agora, né? Agora é coordenador, cara. Aqui, Tá de sorriso- férias da só, aqui, ó. Mudando as cifras. Ele não né? faz parte já aqui do nosso proletariado, É. tá em outra área. É parte da chefia e Muito tal. obrigada, Daniel, pela Privilégio de poder participar, ainda mais de um tema tão importante como esse, né? Parabéns pelo programa e que realmente todos possam ter uma mente mais aberta, aliás, uma mente aberta, né? E mente fechada, preconceito é você realmente se colocar sua mente dentro de um copo, enquanto você tem aí praticamente um oceano para você poder ter a sua mente livre, para você pensar e ver as pessoas da forma que elas são de verdade. Obrigado. Se eu falasse com a minha voz, dava outra conotação, mas com a voz Não ia dele, ficar bom, não. já dá outro tipo. Copo, Não, eu já levei oceano. super em consideração e a voz entrando. É um negócio. Agora, uma voz que a gente ouve e muda a nossa vida é a voz de Deus. A voz através de da Deus. palavra. E você sabe que esse tema anti-preconceito é um tema bíblico, né? É um tema que Jesus veio mostrar e falar a respeito dele. Porque primeiro Jesus sofreu preconceito. Ele sofreu muito preconceito. Alguém disse assim, vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Não é porque Jesus era de uma cidadezinha pequena e as pessoas achavam que por ser de uma cidade pequena ele não teria nenhum tipo de valor. E Jesus não só sofreu preconceito, como ele quebrou o preconceito. Tem um texto aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele conta a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E no versículo 9 aqui tem uma coisa interessante, diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com
com os samaritanos. Esse texto é bastante interessante sobre essa questão do preconceito, porque essa mulher sofria preconceito e ela tinha absorvido esse preconceito. E Jesus vem e ele quebra esse preconceito, porque ele conversa com ela, ele abençoa essa mulher e ele abençoa a cidade de Samaria, que era uma cidade que era tida por preconceito pelos judeus. Então você está me ouvindo, está nos ouvindo aí em casa, está nos assistindo. Primeira coisa, siga o exemplo de Jesus, de alguém que sofreu preconceito, mas não se dobrou diante do preconceito. Você já sofreu preconceito alguma vez? Então não deixe que isso esmague você. Mas também siga o exemplo de Jesus, de alguém que não tem preconceito, de alguém que trata todas as pessoas como filhos de Deus. E se a gente tem essa consciência de que todos nós somos filhos de Deus, a gente elimina qualquer tipo de preconceito. Tá aí, gente, mas olha a bandeira de quem realmente sofreu e ainda te ama, né? Olha, entende, Jesus entende o seu sofrimento, está com você. Inclusive, ó, nós estamos juntos nessa, tá? Qualquer coisa, manda no WhatsApp aí para pauta, a gente volta com outra pauta, abre aqui para resolver entre família. Pode sugerir, isso Falando mesmo. em pauta, o que tem amanhã, Carol? Amanhã nós vamos falar sobre relacionamentos conjugais em diversas fases da vida. Então você imagina que como era ali, ó, o pessoal que está casado ali há uns 50 anos e quem está casado agora, tem diferença, né? Nos acordos, na forma de se lidar com as situações, com os filhos. Então, na educação de filhos, nem se fala. Vamos falar sobre esse assunto aí, sobre as diferenças? Às vezes, sua mãe está lá dando dicas para você de como você se portar aí com o seu esposo. E essas dicas não conseguem ser aplicadas nos dias de hoje por conta da nossa cultura, as diferenças. Dica de sogra. E aí? Será que você não tem que dar mais ouvido para a sua sogra? Às vezes tem que Tá se dar. bloqueando e aí tem a experiência do outro lado. É. Mas será que você que é sogra, será que não está opinando demais, de repente mudou as coisas e você está com a mesma visão? E quem está mais velho pode aprender com os mais novos? O menino, esse é menino, como é que eu vou aprender com esse menino? E para você falando aqui, quadrado aqui, ó, 40 anos atrás quer me ensinar alguma coisa. Então são desafios, diferenças, programa de amanhã imperdível. Imperdível, vamos falar sobre esse assunto. E a gente espera você amanhã às 2h30 da tarde. Fica agora com o quê? Olha só, Planeta Gil e Cris, você tá brincando, que continua aqui na sua tarde da Novo Tempo. Não é Grande abraço. brincadeira não, isso é TV, viu? Ah. Tchau, um abraço.